Pessoas perguntam, João, qual que é a diferença de demência e Alzheimer? Parece difícil, mas é bem simples. Tudo que gera uma alteração de memória, cognição e comportamento se encaixa na demência. Aí dentro da demência a gente tem as doenças como Alzheimer, Parkinson, o AVC, então outras doenças que vão afetar a memória, cognição e comportamento. O que é cognição, né? Parece uma palavra um pouquinho difícil, né? Nosso corpo ele recebe estímulos visuais, auditivos, olfativos. Então o nosso cérebro ele tem que fazer o processamento de tudo isso. Então às vezes a gente sente um cheiro e já lembra de uma situação. Isso é cognição. Às vezes a gente vê uma situação e já lembra de um cheiro, ao contrário, né? Então isso faz parte da cognição. Então, é mais ou menos assim que nem conhecimento e sabedoria. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é você saber usar o conhecimento, né? Então, vamos lá. A demência, ela pode ser causada por várias doenças, acabei de citar, né? O Alzheimer, Parkinson e AVC, e ela afeta a capacidade de realizar atividades diárias. O que isso significa? A grande problema das demências é que elas deixam a gente incapacitados. Então, muitas vezes a gente começa a fazer uma atividade, a gente esquece. A gente, às vezes, está lidando com uma situação e tem uma reação exacerbada, né? Então, isso vai mexendo com o nosso cérebro. Então, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais causas e vai ficar um pouquinho mais claro para vocês entenderem. Tudo bem? Ok? Tá aqui? Vocês vão perguntando aí, senão eu taco ficha. Eu acabei esquecendo de falar. Eu deixei o meu celular gravando, então depois a gente vai postar essa palestra no YouTube, e se caso vocês quiserem enviar para alguém, vocês podem acessar via o YouTube, tá? Por isso que eu deixei filmando. Então, o que é o Alzheimer? O Alzheimer, ele é um dos tipos mais comuns de demência. Então, 60 a 80% dos casos de demência é o próprio Alzheimer. Porque o AVC, muitas vezes, ele vai depender da largura de lesão. Então, às vezes, a pessoa ela tem um AVC pequeno, que ela foi acudida rápido, né? Então ela teve o AVC, ela foi acudida, foi para o hospital rapidamente e ela ficou com poucas sequelas. Então já não entra no caso de classificação de demência. Então assim, o Alzheimer, ele sempre vai ser uma demência, mas nem sempre a demência vai ser o Alzheimer. Então, ela é uma doença neurodegenerativa progressiva. O que isso significa? Ela é uma doença que afeta os neurônios lá no nosso cérebro e a tendência é ela só progredir, ela só vai avançar. Ela não é aquele tipo, que nem às vezes a gente tem uma dorzinha no ombro, deixa, vai passar, né? Não, essa daí ela só tende a piorar. Então, quanto mais cedo a gente inicia o diagnóstico dessa doença, maior é a chance da gente frenar ela, mais fácil a gente consegue tardar a progressão dela. Então não existe cura, mas a gente consegue frear ela e em muitos casos impedir que ela progrida. E aí a gente traz a qualidade de vida novamente para a gente. Então quem já lidou com uma pessoa, alguém aqui já cuidou de uma pessoa com Alzheimer? Levanta a mão. Né? Então assim, é difícil, gente. Porque assim, a pessoa que tem Alzheimer, ela não sofre tanto. Agora, a família sofre. A família é a doença mais difícil para a família. Porque a pessoa, por exemplo, que tem um AVC, que é uma outra doença muito comum, ela geralmente ela tem a cognição, né? A mente normal. Agora, a pessoa com Alzheimer, ela fala, esquece que é filho, esquece que é mãe, esquece que é neto. A minha esposa, ela trabalha num lar de idoso, né? Então, assim, ela me conta umas coisas que eu falo, não pode, não fez isso, né? Esses dias ela me contou que um senhorzinho, a cuidadora teve que ir no médico, algo assim, né? Teve que se ausentar, e só por causa disso ele aprontou assim, horrores, né? E claro, ele já tem 90 e poucos anos, então assim, só que ele sabe que ele fez coisa errada, né? Mas mesmo assim, eles perdem essa noção de consequências, né? Então, como que acontece o Alzheimer? O nosso cérebro ele produz umas proteínas chamadas placas beta-amiloides. Essas placas elas são produzidas com ausência de atividade física, ou melhor, ausência de exercício físico. Toda vez que a gente pensa
O nosso cérebro, ele manda uma informação, por exemplo, mão contrai, aí sai lá do cérebro, do córtex, vai para a coluna, vai para o ombro e vai para a mão, e a mão contrai. Para que isso aconteça, existe um fenômeno que ele tem que ir se conversando. Uma célula vai falando para outra, um neurônio vai falando para o outro, até chegar na mão. Então são milhares de neurônios. Então isso a gente gera um gasto energético, é uma tarefa cognitiva. Então é um exercício, mas não é exercício físico, é um exercício cognitivo. Então isso ajuda também. Por isso que a gente sempre fala, a pessoa ela tem Alzheimer, tem que dar joguinho de preencher caça-palavra, tem que dar coisa para fazer. Sim, isso ajuda bastante, mas a gente também precisa fazer as atividades físicas e exercícios físicos. Mais para frente eu vou mostrar para vocês que 45% das pessoas que têm Alzheimer poderiam ser evitadas. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu também deixei um material para, eu não sei se alguém está passando por isso ou se alguém cuida de alguém, mas eu deixei um material com exercícios cognitivos e com exercícios físicos. Então são 2 apostilinhas em PDF, aí depois vocês podem levar numa gráfica e imprimir, né? Sai bem baratinho. Então são dicas de exercícios para vocês conseguirem fazer em casa. Eu passei para a Sônia, certo? Depois ela manda para vocês nos grupos ali. Então quem estiver precisando pode procurar ela ou o Luciano ali. Então basicamente essas placas beta-amiloides, elas se acumulam no cérebro, acaba bloqueando ali esses neurônios e eles acabam morrendo. Então assim, quando a gente fala do nosso cérebro, ele é a caixa de comando do corpo. Então o cérebro ele tem a função motora, a função cognitiva, a função de ouvir, sentir. Cada parte do nosso cérebro, deixa eu passar um pouquinho para frente, aqui, cada parte do nosso cérebro, ela tem uma função. Por exemplo, essa parte amarela é a parte da frente, é o lobo frontal. O lobo frontal, tá falhando muito o microfone ou não? Tá dando para ouvir? Então tá. O lobo frontal, né, ele é a principal fonte, a principal função dele é a tomada de decisão. Então é ali que a gente vai fazer, será que eu faço ou não faço? Então a parte de socialização é a parte frontal. Por exemplo, a parte parietal, que é a parte lateral, ela vai ver a questão espacial, a questão de interpretação de sensações. Já o lobo occipital, que é a parte de trás, ele é responsável pela visão e os temporais pela audição. Então, cada região do cérebro, ele tem uma função. Em todas as partes do cérebro, a gente armazena a memória, apesar de que ele está mais no lobo temporal, né? Então, até pouco tempo, se achava que era só essa parte do lobo temporal que armazenava a memória. Mas não, com os anos passando, os estudos avançando, a gente vê que toda parte do cérebro, ele armazena a memória. O que isso significa, João? Isso é bom, porque são várias áreas que vão armazenar a memória. Então, a gente não fica refém de um único ponto, porque se der problema ali, a gente tem a memória armazenada em outros lugares. A gente tem a capacidade de reaprender. Basicamente, o cérebro ele funciona dessa forma. Então, quando um neurônio ali, ele vai lá, nessa parte aqui, por exemplo, que é a parte motora, quando ele vem nessa parte e ele falece, vai afetar a parte motora. Por isso que o Alzheimer, né, ele não afeta somente o cérebro, ele vai afetar também os movimentos. Então, em casos mais leves, ele começa pela memória e depois ele vai passando a afetar também a parte motora. Então, a caminhada, para ela, às vezes, levantar e sentar, a gente é automático, a gente pega, já senta, já conversa, já papeia. Para a pessoa, não, ela tem que fazer uma coisa de cada vez. Eu vou sentar? Então tá, peraí, eu tenho que virar. Aí ela vem devagarzinho. Daí agora eu vou sentar. Daí ela olha, a cadeira está perto. Daí ela esqueceu. Não, ela olha de novo, daí ela segura. Aí ela senta. Então, às vezes, uma coisa que para a gente é normal, para essa pessoa, ela tem que pensar muito e raciocinar. Pode falar. Exatamente, porque o nosso cérebro, ele até os 28 anos, ele vai amadurecendo. Vou fazer 27, então meu cérebro ainda está amadurecendo. Então até os 28 anos, a ciência fala que o nosso cérebro ele vai amadurecendo. Então a gente é capaz de tomar decisões sozinhos depois dos 28 anos para frente, né? Isso é o que a ciência fala.
Quando a gente começa a perder neurônios, é como se a gente voltasse a diminuir a nossa capacidade cognitiva. Então, volta lá naquela parte inicial. Então, a criança, no começo, ela tem muitos neurônios, só que eles são poucos irrigados, vamos dizer assim, tem pouco conteúdo ali. E o idoso, ele tem muito conteúdo, e conforme o cérebro vai envelhecendo, ele não tem essa capacidade de armazenar tanta coisa, e aí ele vai jogando certas coisas fora. E aí volta literalmente a ser uma criança grande. Aí eu vou falar uma coisa bem importante aqui. Uma vez eu conversei com uma psicóloga e ela falou assim, a pessoa, se ela não é teimosa, ela não vai ficar teimosa depois de velha. A gente não muda o nosso perfil. Às vezes a minha esposa, ela fala assim, vai lá lavar louça, vai lá, deixa... Então, às vezes a gente quer mudar outra pessoa, a gente não consegue mudar ninguém. E não é a idade que vai mudar. Então, prestem atenção numa coisa que é muito importante. Se a pessoa ela começou a apresentar sintomas de teimosia, na verdade, às vezes não é teimosia. Às vezes é o primeiro sinal de Alzheimer. Por quê? Imagina assim, mãe, já tomou banho hoje? Daí ela, não, vai tomar banho, mãe. Então tá bom. Daí ela fala que vai tomar banho. Daí ela não vai. Mãe, tu já tomou banho? Eu já pedi pra mãe tomar banho. Não, eu não tomei banho ainda. Daí tá, né? Ela esquece. Daí, mãe, eu já falei para tu tomar banho. E aí tu acha que ela está teimando, que ela não quer tomar banho, mas às vezes ela está esquecendo. Às vezes uma coisa que é muito simples, a chave de casa, às vezes a gente esquece. Onde que ficou a chave da casa? Então, eu não sei se eu consegui mais ou menos te responder a tua dúvida, mas seria mais nesse sentido de capacidade funcional. O nosso cérebro, como ele vai, eu vou usar uma palavra feia, mas como ele vai morrendo, né, ele vai perdendo essa capacidade de processar essas informações. Então, o cérebro ele é uma máquina incrível. Quando a gente se alimenta, né, a gente come lá arroz, feijão, almoça, o nosso corpo vai transformar essa comida em glicose, em açúcar, né? E esse açúcar ele vai nutrir o nosso corpo. Em torno de 60% de tudo que a gente come vai para o cérebro. E os outros restantes vai para o corpo. Ou seja, o nosso cérebro, ele consome muita energia. Então, se a gente não tem o cérebro que vai processar e vai gerar alguns movimentos, a gente acaba não conseguindo executar. E aí afeta a parte motora. Por isso que gera a dificuldade de se movimentar. Então, além disso, o risco de quedas aumenta. A coordenação motora diminui e até a fala pode ser afetada. Por isso que afeta a parte motora, por isso que afeta a questão de memória. Mas será que podemos fazer algo para evitar esse quadro? Então a resposta aqui, né, não sei se todos conseguem enxergar, mas a resposta é sim, a gente consegue fazer. Como eu já tinha falado, 45% dos casos de demência poderiam ser prevenidos ou retardados ao longo da vida. E é nisso que a gente quer trabalhar hoje. Então aqui eu trouxe uma imagem, né, de um cérebro normal, e do lado a gente tem um cérebro que está atacado pela doença de Alzheimer. Observa que esses riscos aqui, né, o nosso cérebro anatomicamente ele é assim para que passe os vasos sanguíneos que possa irrigar eles, né? Então a gente precisa ter sangue no cérebro. E conforme o cérebro ele vai envelhecendo, né, a doença de Alzheimer vai afetando, olha só como é que ele vai ficando, parece uma esponja ressecada. Então, é incrível assim o cérebro. Observem que, olha como ele é muito maior, né? Esse aqui é um corte, um corte frontal, né? Então, é como se fosse uma fatia, assim, cortando um pão, né? Então, vocês podem ver que, com certeza, isso daqui não se compara com a capacidade daquilo ali. Lá, no normal, a gente armazena muito mais coisas e consegue raciocinar muito mais rápido. Aqui eu já comentei um pouquinho sobre cada lóbulo. E aqui é o tal do neurônio, né? Então, esse cara aqui, são vários. Imagina que aqui começa outro, e aí vai. Então, ele vai fazendo uma conexão, como se fosse uma fiação mesmo, né? Até chegar no alvo que ele quer mandar o comando. Então, sai do cérebro e vai para a mão. Sai do cérebro, vai para a perna. E assim por diante. Quando essa parte amarelinha aqui, que é o revestimento dele, ele começa a perder, é onde o neurônio começa a definhar. Então, a velocidade que ele manda a informação do cérebro até a mão vai diminuindo. E aí é onde a gente começa a ter
a questão também motora e a questão de percepção. Todas as informações para o cérebro começam a demorar para chegar no cérebro. Então, antes, esse cara aqui, ele mandava numa certa velocidade. Agora, como esse neurônio ele já está definhando, ele demora mais para chegar lá. E hoje existem estudos que existe uma medicação que o pessoal toma, ou melhor, um suplemento alimentar que ajuda no revestimento desse neurônio. Ou seja, ele é um dos principais suplementos que previnem o Alzheimer, que é a creatina. Não sei se alguém já ouviu falar. A creatina é aquela que o pessoal usa para fazer academia, né? A creatina, ela evita o Alzheimer, o Parkinson, essas doenças, justamente porque ela melhora esse revestimento. Imagina que é um fio de luz desencapado, e a capa, quem vai gerar essa capa é a creatina. Como que a gente come creatina no dia a dia? Na carne vermelha. A carne vermelha, ela tem creatina, só que o nível de concentração de creatina na carne vermelha é muito baixo. Por exemplo, assim, para eu comer creatina suficiente, eu teria que comer em torno de 1,5 kg de carne por dia. Gente, com o preço que está a carne, não tem como, né? Não tem como comer. Uma que, para eu comer 1,5 kg, eu tenho que comer muito, e outra que, preço de carne, não tem como. Então, assim, isso que a gente precisa de 3 gramas diária. Então, 3 gramas diária, para eu comer 3 gramas, eu tenho que comer em torno de 1,5 kg. Como a gente não consome toda essa carne, geralmente a gente opta mais por carne branca, frango, que é mais barato, né? A gente menos ainda tem creatina. Então acaba faltando. Então a gente tem que suplementar como se fosse uma vitamina C, uma vitamina D, uma vitamina B12. Enfim, o ideal é suplementar. João, quanto que custa para suplementar um mês de creatina? Vocês vão gastar em torno de 30, 35 reais, uma boa, né? Então geralmente ela é para 2 meses, custa em torno de 70, 80 reais. Às vezes se procurar bem, acha uma promoção. Então, assim, se recomenda dar até para crianças, né? Não tem problema de pedra de rim, não tem problema de circulação, eu já tomo remédio para o coração. Não, já tem estudos falando que a creatina, ela é muito boa em relação a isso. Então, ela vai fazer a prevenção, esse revestimento do neurônio, que é onde o cérebro ali onde ele envelhece, né? Basicamente, isso aqui é o que eu expliquei para vocês. Sai lá do cérebro, vai para a coluna, e da coluna ele vai para a perna. Pode falar. Não, são coisas diferentes. É que nem você falar assim que... Vou te explicar. Vamos lá. Nós temos carboidrato, proteína e gordura. São as principais fontes do nosso corpo, né? Tudo aquilo que a gente come e a gente não usa, o nosso corpo ele armazena como energia, um estoque. Ele se chama gordura. Por isso que a gente fica com o estoquezinho aqui, né? Então, essa é a gordura. O carboidrato, geralmente a gente vê em massas, tá? Qual que é a diferença do carboidrato e da proteína? Se você come carboidrato agora, daqui 1 hora, 2 horas, você está com fome. Então, o nosso corpo ele queima mais rápido o carboidrato, dá energia mais rápido. Agora, a proteína, o corpo ele demora mais para processar ela, então ela dá mais saciedade. Por isso que se vocês pegarem e comerem um ovo cozido, frito, um ovo, enfim, vocês vão ver que ele dá saciedade, não dá aquela sensação de estufado. Essa é a diferença da proteína, carboidrato e gordura. Então, a gordura é o excesso daquilo que a gente comeu e não gastou, tá? Já a creatina, ela está relacionada com a questão energética do nosso corpo, tá? É um pouquinho difícil para te explicar, eu vou tentar te resumir. Mas a creatina, ela não tem a ver com a nutrição do músculo. A proteína é como se fosse o alimento do músculo. Então, como a gente caminha, anda, faz faxina, limpa a casa, enfim, a gente trabalha, o nosso corpo ele vai gastar energia. E aí nós precisamos de proteína para crescer, tá? Já a creatina, ela não está relacionada com nada disso. Ela está relacionada com a questão energética. O nosso corpo ele precisa de uma enzima chamada ATP, agora eu vou falar um pouquinho difícil, e o nosso corpo ele vai restaurar ela. Então é como se ele desse energia. Quando a gente toma, por que o pessoal usa na academia? Porque ela dá mais energia. A pessoa ela tem mais disposição. Então, além de evitar certas doenças, como Alzheimer, Parkinson, AVC, todas as doenças neurodegenerativas,
ela também te dá mais energia. Só que assim, não é, eu vou tomar uma vez e vai melhorar. Não, ela tem que ser de uso contínuo e geralmente as pessoas começam a ter efeito depois da terceira, quarta semana de uso. Tá? Porque ela é que nem uma vitamina C. A vitamina C, tu tem que ter um estoque dela no corpo. A creatina é a mesma coisa. Não tem gosto, é uma colherzinha de sopa, é um pozinho que bota na água e toma. Tá? Mas isso é o que os estudos trazem de mais recente, né? Só que quis comentar porque é uma coisa que é barata e ajuda bastante, né? A princípio não existe nenhuma contraindicação para creatina, nem para criança, nem para adulto, nem para pessoas com problema de circulação, tá? O que eu posso te falar é o seguinte, toda medicação, não é uma medicação, né? Mas tudo tem um efeito adverso de 1 para 1 milhão. Então, se você está tomando e vê que não te fez bem, aí a gente recomenda não utilizar. Mas assim, eu nunca vi ninguém falando mal. Geralmente, o pessoal que toma tem um desempenho muito grande, principalmente atletas, porque fazem mais força e fica mais visível, né? Às vezes a gente na rotina a gente não consegue notar. Por exemplo, assim, para a gente não mudar muito o foco, né? Mas pessoas que têm cansaço mental, sabe quando tu chega em casa, tu tá cansado, mas não é cansaço no corpo, é cansaço na mente, tu tem que tirar aquele soninho à tarde para renovar, a creatina ela também ajuda com isso, porque ela vai melhorar essa conexão do cérebro com o corpo, tá? Não querendo estender muito só sobre a creatina, mas quando a gente chegar no atendimento de geriatria, por exemplo, eu tenho 50 anos, 60 anos, é geriatra daí, eles vão recomendar sempre usar essa creatina? Boa pergunta. O que os médicos fazem hoje? Infelizmente é bem complicado, isso vai depender de médico. É o quê? O que acontece? Até uns 5 anos atrás, a indústria farmacêutica chegava e falava assim, ó, todo mundo conhece o Dorflex? Se o senhor receitar 1000 Dorflex, eu te dou uma viagem para Dubai. Qual remédio que presta para ele? Aí você vai, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem já foi no médico e às vezes tem um monte de lembrancinha assim, ó, Dubai, Miami, Paris. Porque assim, ó, a indústria farmacêutica ela é uma máfia, tá? Infelizmente a gente tem que falar sobre isso, né? Então por que só certos remédios prestam? Né? Até pouco tempo só tinha um remédio que prestava, nenhum outro. Por que todo médico indica aquele remédio? Se tu vai ler a composição, faz a mesma coisa. Então não é querer falar mal, mas a gente tem que estar ciente das coisas para a gente não ser enganados, né? Já ouviu falar aquela história? Se você lê a bula, você não toma o remédio? É por aí, tá? Então, tudo que for mais perto do natural, a gente toma. Eu gosto muito porque assim, ó, às vezes a pessoa chega a falta de memória. Não é Alzheimer, gente. Às vezes é uma falta de vitamina C, vitamina D, vitamina B12. A vitamina B12 também faz isso ali que a creatina faz. Então, a principal função da creatina não é só evitar o Alzheimer, a perda de memória, mas ela te dá mais disposição e te dá mais força, tá? Então, assim, é um suplemento barato, é uma coisa que tem muitos estudos, né? Hoje a creatina tem mais estudo que a proteína, tá? Mas eu acho que eu me perdi um pouquinho, mas eu vou voltar agora, tá? Então, depois se alguém ficar com alguma dúvida, a gente pode conversar ali fora, tá? Então... Tem, mas agora tá filmando, depois eu te falo. Então, praticamente, nós temos duas causas, né? Nós temos os fatores de riscos não modificáveis. O que seria isso? A idade avançada, então o risco de desenvolver Alzheimer aumenta significativo com a idade, especialmente após os 65 anos, tá? Então, geralmente, depois de 65 anos, a tendência é assim, ó, até os 28, 30 anos, o nosso corpo ele vai madurando. Depois dos 30 anos, é só ladeira abaixo. Aí, se você exercita a mente, participa de grupos, estuda, ele vai planando. Agora, se você não faz nada da vida, a tendência é você envelhecer mais rápido, tá? Então, vocês podem notar que a pessoa, ela adoece, geralmente, quando se aposenta, porque ela não tem rotina. Depois que a pessoa, ela se aposenta, ela adoece. E eu sei disso porque eu trabalho em clínica, então eu vejo pessoas doentes o dia inteiro, né? Aí depois reclamam, eu trabalhei a vida inteira para ter dinheiro, agora que tem dinheiro,
tô doente. Ou a melhor idade, né? Não sei quem que inventou isso. Eles falam assim, né, pra mim. Que tipo de tratamento? Me explica um pouquinho melhor. Eu faço tratamento de compulsão. Tá. A princípio não. Deixa eu terminar essa partezinha que acho que vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Mas não é para ter nenhuma ligação direta. Tá? Se tiver, eu esqueci. Então, indivíduos que têm parente de primeiro grau que tiveram Alzheimer apresentam um risco mais elevado de ter doenças. Então, meu pai, minha mãe, então tem que abrir o olho e ficar mais ligado em relação a isso. Quanto mais cedo, é como qualquer doença, a gente consegue prevenir, retardar ela e muitas pessoas vivem bem. E agora os fatores de riscos modificáveis. O que isso significa? A gente pode evitar. Então a gente não pode escolher se tem um pai ou mãe com Alzheimer, né? Claro que se desse a gente não ia querer, mas não dá para escolher mãe ou pai. Mas agora essas questões a gente consegue melhorar. Primeira coisa, a pessoa que tem um baixo nível de escolaridade. Então não só necessariamente questão assim, tem faculdade, um monte de gente que eu conheço tem faculdade e tem Alzheimer. Né? Não é essa a questão, mas é uma questão também cognitiva. Como que a pessoa usa a cabeça dela? Eu tenho um paciente meu que tem Alzheimer, ele é engenheiro civil, construiu N prédios em Joinville, teve Alzheimer. Aí eu perguntei o nome dele, não lembra. Onde que o senhor mora? Não lembra. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Qual que é a raiz quadrada de 12? 4. Qual que é a raiz quadrada... Ele sabia tudo de números, porque dedicou a vida dele para números. Né? Então, isso também importa. Né? E aí vai de cada um. E ele ficou bravo ainda comigo. Como que eu não vou saber a raiz quadrada de 12? Eu sou engenheiro. Mas como é que é o nome do senhor mesmo? Não lembro. É mais ou menos por aí, tá? Então, quanto mais a gente estuda, pratica atividade, mais o nosso cérebro ele se expande, nosso cérebro cresce, vocês sabiam? Então, pessoas, vou dar um exemplo. Alguém já ouviu falar assim, o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito, o lado direito controla o esquerdo, isso é verdade. Tem gente que fala que um lado do cérebro é mais criativo e o outro lado do cérebro é, por exemplo, mais lógico. Isso também, em partes, é verdade. Então, se você, por exemplo, escreve com a mão direita, né? E começa a escovar os dentes com a mão esquerda, tá? Mas devagarzinho para não machucar os dentes. Vocês vão ver que dentro de 1 ou 2 semanas, vocês vão começar a ficar mais criativas. Vocês vão começar a ver que vocês vão ter mais inspirações. Porque você está desenvolvendo um lado do cérebro que vocês nunca trabalharam. Então, isso é bem interessante. Façam um teste. Não só escovar os dentes, mas troca o garfo com a faca de lugar. Vocês vão ver que primeira coisa, vocês vão ter que reter a atenção de vocês ali. Então, vocês não vão conseguir fazer algo, tá ali assistindo TV. Não, vocês vão ter que prestar atenção, senão vocês vão derrubar toda a comida. Então, quando a gente começa a utilizar o outro lado do cérebro, a gente começa a desenvolver. Esse é uma dica, um segredo legal. Então, eu não tenho tempo para fazer exercício de atividade. Então, pega e escova o dente com a outra mão. Vai escrever, escreve com a outra mão. Eu sou canhoto. Quando eu era pequena, minha professora tirava a caneta da minha mão e botava na direita. Aí hoje eu escrevo com as 2 mãos, só de nojo, né? Mas tem que saber, tem que trabalhar os 2 lados. Por exemplo, um jogador de futebol, ele tem que saber chutar com a perna esquerda e com a direita. Então ele está desenvolvendo mais partes do cérebro. Quanto mais a gente desenvolve o nosso cérebro, mais ele cresce. Isso é ótimo, porque ele vai ter mais lugar para armazenar a memória. Por isso que atrasa mais o envelhecimento. Não é que essa pessoa não vá ter Alzheimer, mas na hora que ela ter Alzheimer, a doença vai demorar mais para atingir ela. Aí passamos, deixa eu só passar para frente para ele não apagar. Isso. O estilo de vida. Então, pessoas que fumam, aqui ninguém fuma, graças a Deus. Pessoas sedentárias, também não tem aqui. Pessoas que passaram pelo isolamento social, né? Então, quando a gente está conversando, lembra da vizinha que morava com a gente? Aí, o que o teu cérebro faz? Vai lá atrás, tu tem que começar a procurar informação lá de trás. Então, uma simples conversa, às vezes, já é um estímulo cognitivo. Porque a gente, lembra da fulana que estava lá, tal coisa? Então, aí o nosso cérebro, o que ele faz? Ele vai lá e começa a procurar memórias que estavam adormecidas. Então, essa é uma forma da gente estar exercitando o cérebro. Mas só isso não é o suficiente. Precisa da atividade física também. Perda auditiva. Essa aqui é legal. A perda auditiva, assim como a visão, ela é um estímulo, a audição também. Então, se você não ouve direito... Quê? Quem é que está falando?
Então, assim, se você não ouve direito, o que acontece? A gente desestimula a gente conversar. Porque eu tenho que falar gritando, porque não me ouve, não fala mais com fulano, eu chamo ele não vem aqui. Entendeu? E às vezes ele já está dando início à surdez, né? Então, o aparelho, muitas vezes, ele acaba influenciando. A mesma coisa são os óculos. A pessoa que ela não enxerga, ela perde o interesse em ver uma natureza, em ver um lugar bonito. Então, muitos óculos, às vezes, eles até a cor tu enxerga melhor. Então, a questão visual também é importante. A partir do momento que a pessoa perde a audição e perde a visão, o que você vai fazer com ela? Aí, às vezes, chega o paciente lá na clínica, tudo bem, seu fulano? E aí tem que gritar com ele, e ele se sente mal. Por que tu tá gritando comigo? Eles falam assim, por que tu tá gritando comigo? Aí eu falo baixinho, quê? Então, todas essas questões, elas vão dificultando o paciente. E isso gera uma irritação para a pessoa. A pessoa que tem surdez, que tem visão, eles ficam muito irritados, porque quando eles querem falar, ele fala alto às vezes. Por que tá gritando comigo? Porque ele perde essa noção, esse feeling excitado. Então, perda auditiva é um fator que a gente consegue. Hoje em dia nós temos aí o centrinho, temos quem tem condição consegue fazer um aparelho um pouquinho melhor, quem tem zumbido, Jesus amado, né? Não podem falar de zumbido. E aí tem a questão da depressão e baixa qualidade de sono. Por que baixa qualidade de sono? Alguém sabe por que paga insalubridade para quem trabalha terceiro turno? Durante a noite, do horário de penumbra ali, 7h30, né? Agora eu nem sei mais como que está, que mudou o horário de verão, mas das 7h30, 8 horas, quando o sol ele se põe, até meia-noite é o principal horário que a gente produz a melatonina. Alguém já ouviu falar em tomar melatonina para dormir? Não sei se alguém já... toma melatonina que ajuda. O nosso corpo ele produz naturalmente. Sabe por que ele não produz? Por que a gente tem que tomar? Porque a gente não obedece o nosso corpo. Então, quando a gente vai dormir lá a gente deveria dormir 8 horas. 8 horas até meia-noite é onde o nosso corpo ele produz mais melatonina. Da meia-noite em diante é onde o nosso corpo produz menos melatonina. Para ficar mais ou menos claro assim, da 8 à meia-noite, cada 1 hora de sono equivale a 2. E da meia-noite em diante, cada 1 hora de sono equivale a meia hora. Então, se eu dormir da meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas da manhã, equivale a 3h30 de sono. Sendo que a gente tem que dormir pelo menos de 6 a 7. Agora, se eu dormir da 8, 9, 10, 11, 12, equivale a 8 horas de sono. É melhor dormir das 8 à meia-noite do que dormir da meia-noite até as 7 da manhã. Por isso que as pessoas que trabalham no terceiro turno, o que a melatonina faz, né? Ela é o principal hormônio que repara o nosso corpo. É durante o sono que a gente repara. Eu quero fazer exercício físico. É durante o sono que o músculo fortalece. É durante o sono que nós armazenamos a memória. Então não adianta, eu vou estudar para a prova, né? A gente vê o pessoal da minha idade lá estudar para a prova, no dia da prova. Tu não vai gravar, tu grava durante o sono. Se você não dorme bem, você não grava. Se você não dorme bem, você não repara os seus tecidos. Por isso que vocês pegam pessoas que trabalham no terceiro turno, elas tendem a ficar com o cabelo branco mais cedo, tendem a ficar careca mais cedo, tendem a ter uma idade aparentemente mais do que ela tem. Digamos assim, ela tem 50 anos, tu vai olhar para ela e vai falar, nossa, o senhor deve ter uns 57 anos. E agora a pessoa que faz atividade física 3 vezes na semana, 3 vezes na semana, de 50 minutos a 60, ela diminui a idade fisiológica dela em 8 anos. Então, uma pessoa de 50, tu vai olhar e falar, nossa, a senhora deve ter uns 42 anos, né? E é basicamente isso. Vocês já viram, né? Às vezes você olha para a pessoa e tu dá uma idade, ela é muito mais velha. Ou às vezes tu dá uma idade para a pessoa, ela é muito mais nova. Então é justamente por causa disso. Sabendo disso, a pessoa que trabalha no terceiro turno, ela ganha insalubridade, para compensar o envelhecimento precoce dela. Tá? Então tudo faz sentido para vocês agora? E isso também vai gerar um envelhecimento do cérebro mais rápido. Quase acabando, gente. Eu vou fazer uma pergunta. Manda bala. É o seguinte, aconteceu comigo, eu já vou fazer 70 anos, cara. Eu nasci em 55, tá? E eu estava na cidade, numa avenida principal, que eu estava para minha esposa. Eu tive que sair para fazer um serviço e depois nós tínhamos que ir até o local do exame, que era no velório, tá? Nós íamos no velório. A senhora fala memória, nós íamos no velório. E daí eu não achei mais a avenida principal.
Me deu um apagão, simplesmente um apagão. Tive que botar o carro no GPS para não chegar até o destino. Esqueceu, deu branco. A mulher mais perdida que eu ia, eu conhecia menos na cidade dele. Então, por que não aconteceu isso? Vamos lá. Um apagão, simplesmente. Assim, a princípio, Eu não sabia onde eu estava. não tem uma única causa específica, né? Geralmente, as coisas acontecem com um aglomerado de coisas. Por exemplo, assim, nesse calor é muito comum as pessoas, por exemplo, terem perda de memória ou esquecer. Só o calor, ele gera um monte de alterações. Por exemplo, assim, principal coisa, pressão. Se a pressão ela muda, o sangue já não chega certo no cérebro. O que acontece quando o sangue não chega no cérebro? A gente rebaixa a consciência e tem aqueles desmaios. Então, para eu te falar o que aconteceu naquela época, não sei. Será que o senhor não teve um micro AVC? Será que não entupiu uma artéria? Eu vou ficar no e se. Então, assim, são vários fatores que podem gerar isso. Seria mentiroso se eu te falasse assim, tal coisa te causou isso. Geralmente é o coração, tá? Aí, porque não chega sangue no cérebro, e o cérebro, como um mecanismo de defesa, ele desliga o motor, tá? Então, vamos lá. Quais são os estágios do Alzheimer? Estou quase acabando, tá, pessoal? Já estamos passando o tempo, estou enrolando aqui. Primeiro estágio inicial. Geralmente ele dura em torno de 2 a 4 anos. O que é característica? Perda da memória recente, dificuldade de encontrar palavras, pequenos lapsos para organizar o planejamento, né? Então, são mudanças sutis de humor, tá? Então, lembrem que eu falei lá, a pessoa ela não muda de humor, que na verdade ela esquece, perde a memória e vai influenciar isso. Então, quando há mudanças de humor, pode ser um grande sinal de Alzheimer. Fase 2 do Alzheimer, tá? Dura em torno de 2 a 10 anos. Por que uma variação tão grande, né? Vai depender do que a pessoa faz. Se ela pratica exercício, se ela entrou numa terapia, está fazendo, que nem lá no SESI, tem aqueles jogos de cognitivo, jogo da memória, dança. Então, tudo isso que a gente vai fazendo vai gerando um atraso, porque tu está exercitando o cérebro. O nosso corpo, ele é assim, ele é extremamente econômico. Se você usa, ele fortalece e ele cresce. Se você não usa, ele atrofia e diminui. Então, a lei do uso e desuso, né, que a gente chama. E aí a pessoa já começa a ter uma confusão. Pô, será que é dia ou noite? A pessoa dorme, né, acorda confusa. Mas eu nem tomei café. Aí é 10 horas da noite. Aí a pessoa está lá fervendo a água. A minha avó é assim, né? Só que a minha avó tem 93, então ela está muito bem. Mas a pessoa ela perde a noção se está de dia, se está de noite, não sabe mais em que ano que está. Que ano que nós estamos? 1900 e bolinha. Então, a gente já vê sinais assim. Já começa a ter dificuldade de tomar decisões, então a parte frontal do cérebro é onde a gente toma as decisões, como começa a envelhecer, a pessoa volta a ser criança, né? E aí o estágio avançado, geralmente é de 1 a 5 anos, gera uma incapacidade de reconhecer familiares. Quando chega nesse ponto é bem triste, assim, sabe? São desobedientes, não querem mais saber, se deixar anda pelado, se deixar não quer nem ir no banheiro, quer fazer onde está. Se deixar gospe no chão, acha que, não sei, é bem complicado mesmo, né, gente? Então, e vai gerando dependência, até para comer, para engolir, porque para engolir a gente também tem músculos, né? E esses músculos param de trabalhar, aí às vezes precisa ir para a sonda, então é bem complicado essa última fase. Alguns autores trazem o quarto estágio. O que é o quarto estágio? Aí seria basicamente bem próximo ao óbito, né? Mas aí varia muito e não é o caso agora. Então, como que se diagnostica o Alzheimer, né? Primeiro, a primeira coisa é procurar um médico, um geriatra, neurologista ou psiquiatra. Eles são os responsáveis, né, por diagnosticar. O diagnóstico de Alzheimer, ele é por exclusão. Então, a gente vai tirando algumas doenças e depois faz uma ressonância e vê, não, realmente é Alzheimer. Às vezes pode ser depressão, função de tireoide, a vitamina B12, como eu falei, ela pode causar perda de memória. Então vamos fazer um exame de sangue. Peçam para o médico de vocês, doutor, eu queria fazer um exame, ver como é que estão minhas vitaminas, como que está a vitamina C, vitamina B12, né? Perguntem, eu quero saber como que está a minha creatina. Se tu pedir um exame de creatina e der baixo, ele vai ser obrigado a te manipular, entendeu?
mesmo sendo urina de rico, né? Tá? E aí, por último, a ressonância, né? A ressonância ele vai mostrar que nem aquela imagem que eu trouxe para vocês no início. A fisioterapia, como que a gente trata isso na fisioterapia? Então, a primeira coisa é uma avaliação específica e completa. A gente precisa mapear qual que é a dificuldade dela. Então, a fisioterapia, ela não trata em si a doença. As pessoas, João, olha minha ressonância da coluna aí, o que eu faço para tratar? Não sei, eu não trato a coluna. Eu trato os sintomas que levou a coluna a ficar daquele jeito. Então, eu preciso conversar, preciso sentar, preciso te ouvir, eu preciso entender o seu caso para daí eu elaborar um tratamento. O Alzheimer é a mesma coisa. Se eu pegar 30 pessoas com Alzheimer, cada um vai ter uma demanda e uma dificuldade. E aí eu trabalho em cima disso, tá? E aí a gente avalia tanto a parte física, cognitiva e emocional. Eu trouxe alguns vídeos, né? Mas acho que não vai dar tempo hoje. Na verdade, eu posso mandar depois para vocês assistirem, né? Era um vídeo de uma avaliação completa, tá? No caso, essa paciente, ela teve um outro probleminha, mas envolve também a parte motora e memória. Aqui eu vou deixar um PDF para você. Oi? Mas acho que eu te mandei em PDF, né? Porque eu deixei no Note. Mas eu vou mandar no... Na verdade, eu não posso mandar. Eu posso mostrar, mas eu não posso mandar. Tá? Então, assim, esse aqui é um caderno de exercício de estimulação cognitiva. Então, tem vários jogos, desenhos, pinturas. Acho que tem em torno de 30 páginas. Tá? Daí vocês podem imprimir frente e verso. Quem tiver interesse de fazer com algum familiar, ou até mesmo não tendo nenhum problema, o ideal é fazer preventivamente, né? Ocupar a nossa cabeça, caso não tenha muito tempo livre. E aqui eu fiz um outro caderno de exercícios. Aí ele tem, por exemplo... Pode mostrar pelo menos um tipo de exercício assim, que é mais comum que dá para fazer assim? Pode ser. Então, assim, eu deixei um caderninho de exercício para vocês, tá? Ele é bem explicativo. Então, ele, por exemplo, ele tem a imagem e ele tem o que tem que fazer. Você vai, por exemplo, erguer a cabeça, baixar a cabeça, Então, ele está bem explicadinho. Aí, o que acontece? Como eu falei para vocês, se eu pegar 30 pessoas com Alzheimer, são 30 exercícios diferentes. Então, vocês vão ter que ver para vocês o que vocês conseguem. Por exemplo, uma pessoa cadeirante, ela não vai conseguir fazer exercício em pé. Então, os exercícios de pé vocês ignorem, tá? Quer falar? Não? Então tá. Então, basicamente, o que a gente quer trabalhar? Primeira coisa, exercício aeróbico. O exercício aeróbico ele é muito importante, tá? O exercício aeróbico ele é o principal produção de dopamina. A dopamina ela ajuda muito com o Parkinson, né? Então, quem conhece, quem tem Parkinson sabe, né? Toma lá uma medicação de levodopa e com o Alzheimer não é diferente. Então, uma simples caminhada todo dia, 30 minutos, ajuda muito. E não é brincadeira, porque eu pego o paciente todos os dias